Imagine você está pilotando um avião. O dia está perfeito, o céu está limpo, seus instrumentos funcionando perfeitamente. De repente, sua bússola começa a girar como uma roleta de cassino. Seu rádio emite ruídos estranhos. Você olha para baixo e a água mudou de cor. Você tenta chamar a torre de controle e ouve apenas estática. 15 minutos depois, você simplesmente desaparece. Sem destroços, sem corpos, sem explicação, como se você nunca tivesse existido. Em 1945, isso não era um filme de terror barato. Era uma terça-feira normal no Triângulo das Bermudas. 5 aviões militares americanos, 14 tripulantes treinados, desapareceram completamente do radar em plena luz do dia. E não foi só isso. O avião de resgate enviado para encontrá-los também desapareceu. 6 aeronaves, 27 homens, evaporados como mágica. Exceto que mágica não faz aviões de 14 toneladas sumirem no ar. O Triângulo das Bermudas faz. Esta é a história do lugar mais assustador do planeta. Uma área de 1,1 milhão de quilômetros quadrados, onde as leis da física aparentemente tiram folga. Onde navios fantasmas navegam sem tripulação. Onde aviões desaparecem sem deixar vestígios. Onde até mesmo Cristóvão Colombo, o cara que descobriu a América, relatou fenômenos tão bizarros que fez até ele questionar sua sanidade. E você está prestes a descobrir por que este pedaço de oceano tem uma reputação pior que a do seu ex. Spoiler. Pelo menos seu ex não fazia pessoas, literalmente, desaparecerem da existência. Antes de mergulharmos nesta área amaldiçoada do oceano, você precisa entender uma coisa. O Triângulo das Bermudas não é lenda urbana, não é teoria da conspiração, não é história de pescador bêbado. É um fenômeno real, documentado, estudado por cientistas, militares e governos durante décadas. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar completamente o que diabos está acontecendo lá. Neste vídeo, você vai descobrir os casos mais arrepiantes de desaparecimentos no Triângulo. Vai entender as teorias científicas, das plausíveis às completamente malucas. Vai aprender sobre os fenômenos naturais que transformam este paraíso tropical em um cemitério aquático. E no final, você vai entender por que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, GPS, satélites e radar, o Triângulo das Bermudas continua sendo tão perigoso hoje quanto era em 1945. Porque se tem uma coisa que a natureza adora fazer, é lembrar os humanos de que por mais espertos que pensamos ser, ainda somos apenas macacos carecas flutuando em uma rocha espacial. E o Triângulo das Bermudas é o lembrete mais brutal de todos. Vamos começar com o básico, porque metade de vocês provavelmente pensa que o Triângulo das Bermudas é apenas um triângulo desenhado no oceano por algum cartógrafo entediado. Errado. Mas também, meio que certo, o Triângulo das Bermudas é uma área no Oceano Atlântico Norte delimitada por 3 pontos. Miami, Flórida, Bermudas, território britânico que dá nome ao triângulo, e San Juan, Porto Rico. Se você traçar linhas conectando estes 3 lugares no mapa, forma-se um triângulo de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia do tamanho, é uma área maior que todo o México, ou aproximadamente 2 vezes o tamanho da França. Ou para usar uma unidade de medida que todos entendem, grande pra caramba. Mas aqui está a pegadinha. O Triângulo das Bermudas não é oficialmente reconhecido por nenhuma organização geográfica oficial. O US Board on Geographic Names não reconhece. A NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, basicamente dá de ombros quando você pergunta sobre ele. É tipo aquele primo estranho que aparece no Natal. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer oficialmente admitir o parentesco. O nome Triângulo das Bermudas só foi cunhado em 1964 por um escritor chamado Vincent Gaddis, em um artigo para a revista Argosy. Antes disso, a área era conhecida por vários nomes carinhosos: Mar do Diabo,
Cemitério do Atlântico, Triângulo do Diabo e meu favorito pessoal, aquele lugar onde coisas ruins acontecem e ninguém sabe por quê. Mas não se engane pela nomenclatura informal. Esta área tem uma reputação terrível há séculos, e não é à toa. A história registrada do Triângulo das Bermudas como um lugar especial, e por especial, quero dizer, evite a todo custo, começa muito antes do que você imagina. Estamos falando de 1492. Sim, aquele 1492. Cristóvão Colombo, navegando em sua primeira viagem para as Américas, passou pelo que hoje conhecemos como Triângulo das Bermudas. E, cara, ele teve uma experiência que fez até um explorador experiente questionar se deveria ter ficado em casa na Espanha tomando vinho. No diário de bordo de Colombo, datado de 11 de outubro de 1492, ele descreve algo bizarro. Suas bússolas começaram a dar leituras estranhas. A agulha magnética não apontava mais para o norte verdadeiro. Estava variando cerca de 6 graus para o noroeste. Ah, mas 6 graus não é nada, você pode pensar. Errado. Em navegação marítima do século XV, 6 graus de desvio significava a diferença entre chegar às Índias ou acabar batendo em uma ilha caribenha e fingir que era isso que você queria fazer desde o início. Espere, é exatamente isso que aconteceu. Mas não foram só as bússolas. Na noite de 11 de outubro, Colombo e sua tripulação viram uma luz estranha no horizonte. Não era um farol, porque, ainda não tinham chegado a lugar nenhum. Não era outro navio. Era simplesmente uma luz misteriosa dançando acima da água. Colombo, sendo o profissional que era, anotou tudo, mas dá para sentir o nervosismo em suas palavras. Ele descreve seus marinheiros ficando cada vez mais supersticiosos e com medo. Alguns queriam dar meia volta, outros começaram a rezar. E olha, quando marinheiros espanhóis do século XV, caras que regularmente enfrentavam escorbuto, tempestades mortais e a possibilidade real de cair da borda do mundo, porque sim, alguns ainda acreditavam nisso, quando esses caras ficam com medo, você sabe que algo está muito errado, mas Colombo foi apenas o começo. A partir daí, as histórias só pioraram. Agora chegamos à parte boa, ou ruim, dependendo do seu nível de paranoia em relação ao oceano. Vamos falar sobre alguns dos casos mais famosos e perturbadores de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. E cara, se você pensava que Bermuda Triangle era só hype da mídia, prepara o psicológico. O voo 19, quando a Marinha dos Airseals EWA perdeu 5 aviões em uma tarde. 5 de dezembro de 1945, 3:30 da tarde. Fort Lauderdale, Flórida. 5 bombardeiros Torpedo Avenger da Marinha dos Airseals decolam para um exercício de treinamento de rotina. A missão: voar para o leste sobre o oceano, praticar bombardeios em alguns alvos e voltar para casa a tempo do jantar. Missão simples, clima perfeito, pilotos experientes. O que poderia dar errado? Tudo, literalmente tudo. Às 15h45, apenas 15 minutos após a decolagem, o comandante Charles Taylor, um instrutor de voo com mais de 2.500 horas de voo, entra em contato com a torre. E o que ele diz não faz o menor sentido. Não consigo encontrar Fort Lauderdale. A Flórida está desaparecida. Há pausa para você processar isso. A Flórida está desaparecida. Não um pequeno marco, não uma ilha. A Flórida, o terceiro maior estado dos Ecausos, uma península enorme, impossível de não ver, estava desaparecida. A torre tenta ajudar. Qual é sua posição atual, Taylor? Não temos certeza. Não sabemos onde estamos. Acho que estamos perdidos. A torre, agora entrando em modo pânico controlado. Voe para oeste. Se você voar para oeste, vai encontrar terra. Aqui é onde fica ainda mais estranho. Taylor responde: não sabemos qual direção é oeste. Tudo parece errado. Estranho. Não conseguimos ter certeza de direção alguma. Até o oceano parece diferente do normal. Peraí, o oceano parece diferente? Como assim um oceano parece diferente?
Água é água, certo? Aparentemente não no Triângulo das Bermudas. As comunicações continuam ficando mais desesperadas. Outros pilotos do esquadrão começam a relatar que suas bússolas estão enlouquecendo. Um diz que está girando sem parar. Outro que os instrumentos não concordam entre si. Taylor, visivelmente em pânico agora, diz: quando o primeiro homem ficar com menos de 10 galões, vamos todos ter que amarar juntos. Tradução: quando o combustível acabar, vamos cair no oceano e esperar pelo melhor. A última transmissão do voo 19 foi às 19h04. Parece que estamos... E então, silêncio. Mas espera, fica pior, muito pior. A Marinha imediatamente lança a operação de busca e resgate. Um avião Martin Mariner PBM, basicamente um barco voador enorme, decola com uma tripulação de 13 homens para procurar o voo 19. 23 minutos depois, o Martin Mariner também desaparece do radar, sem chamada de socorro, sem sinal de emergência, simplesmente gone. Então, recapitulando, 6 aeronaves militares, 27 homens treinados, desapareceram em um único dia, em tempo bom, sobre uma das áreas mais trafegadas do oceano. E até hoje, nunca encontraram um único pedaço de destroço confirmado. A Marinha dos Israélitas lançou uma das maiores operações de busca da história. Mais de 300 aviões e dezenas de navios vasculharam 700 mil quilômetros quadrados de oceano por 5 dias. Encontraram nada, zero, zilch, nada de nada. O relatório oficial da Marinha inicialmente dizia: perdidos por causas desconhecidas. Mais tarde foi alterado para desapareceu como se tivessem voado para Marte. Não, sério. Essas palavras estavam no relatório oficial, como se tivessem voado para Marte. A Marinha dos Estados Unidos basicamente disse: cara, não faço ideia, aliens. Quem sabe? O USS Cyclops, quando um navio inteiro virou fumaça. Se você acha que aviões desaparecendo é bizarro, espera só até ouvir sobre o USS Cyclops. Março de 1918. Primeira Guerra Mundial está em pleno andamento. O USS Cyclops, um cargueiro da Marinha do Zelura com 165 metros de comprimento, 600 toneladas. Parte de Barbados em direção a Baltimore, transportando 11 mil toneladas de minério de manganês e 309 pessoas a bordo. Para você ter uma ideia do tamanho, este navio era do tamanho de um prédio de 50 andares deitado. Tinha uma tripulação completa, passageiros, carga valiosa e equipamento de rádio. O navio nunca chegou a Baltimore, nunca enviou sinal de socorro, nunca foi visto novamente. Simplesmente desapareceu. Um objeto de 19 a 600 toneladas, mais pesado que 13 mil carros, evaporou como gota d'água em chapa quente. A Marinha ficou tão confusa que o secretário assistente da Marinha, Franklin D. Roosevelt, sim, o futuro presidente, disse: o desaparecimento do USS Cyclops é um dos mistérios mais desconcertantes na história marítima, nunca visto ou ouvido novamente, e fica mais estranho. Nos anos seguintes, 2 navios irmãos do Cyclops, construídos pelo mesmo estaleiro, com design idêntico, também desapareceram na mesma área. O USS Proteus, em 1941, e o USS Nereus, também em 1941. 3 navios irmãos, todos desaparecidos no Triângulo das Bermudas. Todos sem deixar vestígios. Estatisticamente falando, as chances disso são tão pequenas que seria mais fácil você ganhar na loteria 3 vezes seguidas enquanto é atingido por um raio. O caso do Mary Celeste, o navio fantasma original, dezembro de 1872. O bergantim Mary Celeste é encontrado à deriva entre os Açores e a costa de Portugal. Tecnicamente não dentro do triângulo, mas próximo o suficiente para entrar na contagem. Quando outros marinheiros subiram a bordo, encontraram algo que arrepiou até marinheiros veteranos. O navio estava em perfeitas condições. As velas estavam hasteadas. A carga estava intacta. Havia comida na mesa, meio comida.
café ainda morno nas canecas, cachimbos ainda fumegando. Mas não havia ninguém a bordo, 0 pessoas. A tripulação inteira, capitão, sua esposa, filha pequena e 7 marinheiros, tinha desaparecido. O único bote salva-vidas também havia desaparecido, mas não fazia sentido. Por que abandonar um navio perfeitamente funcional em mar calmo? Os pertences pessoais estavam todos lá. Dinheiro, objetos de valor, roupas. Se fosse pirataria, teriam levado tudo. Se fosse tempestade, o navio estaria danificado. Se fosse motim, haveria sinais de luta. Não havia explicação lógica. É como se todos a bordo tivessem sido aspirados por um aspirador de pó gigante e cósmico. Até hoje, 150 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste. O desaparecimento do voo Cessna em 1978, dezembro de 1978. Um piloto experiente chamado Irving Rivers está voando seu Cessna 172 de Freeport, Bahamas, para Fort Lauderdale, rota direta através do Triângulo das Bermudas. Ele está em contato constante com a torre. Tudo normal, clima perfeito, visibilidade excelente. Às 11h47, Rivers reporta: "Posso ver Fort Lauderdale. Estou 20 milhas ao sul." A torre responde: "Entendido. Você está liberado para pousar." Rivers: "Não acredito no que estou vendo. Isso não pode ser real." Torre, agora preocupada: "O que você está vendo?" Rivers: "Não sei. Parece estática." Silêncio total. O avião desapareceu do radar. Rivers nunca mais foi ouvido. Nenhum destroço foi encontrado. Ele estava a 20 milhas da costa. Podia ver a cidade. E então simplesmente sumiu. Agora que você está devidamente aterrorizado, vamos falar sobre as explicações. Porque, obviamente, cientistas, pesquisadores e teóricos da conspiração têm passado décadas tentando explicar o que diabos está acontecendo no Triângulo das Bermudas. Algumas teorias fazem sentido. Outras, digamos que envolvem aliens, portais dimensionais e, inexplicavelmente, a Atlântida. Vamos começar pelas racionais e depois descer a escada da insanidade. Teoria 1. Bolhas de metano. A explicação científica favorita. Esta é a teoria científica mais aceita. E, honestamente, é assustadora pra caramba mesmo sendo racional. O fundo do oceano no Triângulo das Bermudas está repleto de depósitos de hidrato de metano. Basicamente, metano congelado preso em cristais de gelo no leito oceânico. Quando algo perturba esses depósitos, como um terremoto submarino ou mudança de pressão, eles liberam enormes bolhas de gás metano que sobem para a superfície. Ah, que lindo, bolhas! Você pode estar pensando. Tipo jacuzzi natural. Não, nada de jacuzzi. Pense mais em bolhas da morte. Quando uma bolha massiva de metano sobe, ela reduz drasticamente a densidade da água. Um navio flutuando na superfície, de repente, encontra água que não é mais densa o suficiente para sustentá-lo. O navio afunda, instantaneamente, sem aviso. É tipo quando você está nadando na piscina e de repente passa por uma corrente de água fria. Mas em vez de ser apenas desconfortável, você afunda como pedra até o fundo do oceano. E fica pior. Quando essas bolhas massivas atingem a superfície, elas criam uma nuvem de gás metano no ar. Aviões voando através dessa nuvem? Os motores param instantaneamente. Metano não sustenta combustão da mesma forma que ar normal. Experimentos em tanques controlados mostraram que um navio pode literalmente afundar em segundos quando a densidade da água é reduzida pela liberação de gás e desaparece tão completamente que não deixa vestígios na superfície. Isso explicaria por que tantos navios desaparecem sem sinal de socorro. Eles afundam tão rápido que a tripulação nem tem tempo de pegar o rádio. O problema: esta teoria não explica os problemas com bússolas e instrumentos relatados por pilotos e capitães antes de desaparecerem. A menos que... Teoria 2. Anomalias magnéticas.
Quando sua bússola tem crise existencial. O Triângulo das Bermudas é uma das poucas áreas no mundo onde a declinação magnética, a diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro, é zero. Em termos leigos, sua bússola aponta para o norte verdadeiro, não o magnético. Isso parece bom, certo? Errado. Pilotos e marinheiros compensam naturalmente pela declinação magnética. É treinamento básico. Mas quando essa declinação é zero, eles podem estar fazendo correções que não precisam ser feitas, levando-os para completamente fora do curso sem perceberem. Imagine você está dirigindo, mas alguém secretamente ajustou seu volante para puxar 3 graus para a esquerda. Você continuaria corrigindo para a direita o tempo todo, até eventualmente estar dirigindo em círculos. Agora, adicione a isso os relatos de pilotos dizendo que suas bússolas estavam girando loucamente ou todos os instrumentos discordando. Isso sugere algo mais: campos magnéticos flutuantes ou anomalias que interferem com instrumentação eletrônica. A Terra tem manchas de campos magnéticos irregulares causados por depósitos de minérios no fundo do oceano. O Triângulo das Bermudas pode ter uma concentração particularmente alta dessas anomalias. Mas espera, se é só problema de navegação, por que os pilotos não conseguem simplesmente olhar para baixo e ver terra? Por que aviões com instrumentos modernos ainda desaparecem? Bem, sobre isso, teoria 3. Tempestades eletromagnéticas. Quando o céu ataca o Triângulo das Bermudas, está localizado em uma das áreas com maior atividade de tempestades do planeta. Não estamos falando de chuva normal. Estamos falando de supertempestades que se formam tão rapidamente que aparecem do nada. Mas não são tempestades normais. São tempestades eletromagnéticas, que criam campos elétricos tão intensos que literalmente fritam instrumentos eletrônicos. Pilotos relataram ver neblina eletrônica, um fenômeno onde o ar parece brilhar ou pulsar com eletricidade estática. Alguns descrevem como voar através de um túnel de luz. Esses campos eletromagnéticos são tão fortes que podem desabilitar todos os instrumentos de navegação, interferir com comunicações de rádio, criar ilusões visuais fazendo o horizonte desaparecer, desorientar pilotos completamente. Um piloto uma vez descreveu: era como estar dentro de um caleidoscópio elétrico. Não conseguia distinguir o céu da água. E aqui está o kicker: essas tempestades se dissipam tão rápido quanto aparecem. Então, quando as equipes de busca chegam, encontram céu limpo e mar calmo, como se nada tivesse acontecido. Teoria 4. Ondas gigantes. A parede de água da morte. Cientistas descobriram recentemente que o Triângulo das Bermudas pode produzir ondas gigantes chamadas ondas cavalo ou ondas vilãs. Muros de água que aparecem do nada e podem atingir até 30 metros de altura. 30 metros. Isso é um prédio de 10 andares de água. Essas ondas não são como tsunamis que você vê chegando de longe. Elas literalmente aparecem em mar aberto, sem aviso, em clima perfeitamente calmo. Um segundo você está navegando tranquilamente, no próximo existe uma montanha de água prestes a engolir seu navio. Imagens de satélite confirmaram que essas ondas ocorrem com frequência alarmante no Triângulo. E aqui está a parte aterrorizante. Uma onda de 30 metros pode partir até os maiores navios modernos ao meio, como se fossem palitos. Um navio atingido por uma onda dessas afunda em segundos. Não há tempo para sinal de socorro. Não há tempo para evacuar. Você simplesmente desaparece. E quando a onda passa, a superfície do oceano volta ao normal, como se o navio nunca tivesse existido. Teoria 5. Correntes oceânicas. A esteira rolante. Para o nada, a corrente do Golfo, uma das correntes oceânicas mais poderosas do mundo, passa direto pelo Triângulo das Bermudas.
Esta corrente move-se a velocidades de até 8 km/h e pode transportar destroços de navio por centenas de quilômetros em poucas horas. Então, teoricamente, mesmo que um navio ou avião deixe destroços, a corrente do Golfo poderia dispersá-los tão rapidamente que equipes de busca nunca os encontrariam. É tipo jogar glitter em um ventilador industrial e depois tentar coletar todo o glitter de volta. Boa sorte com isso. Mas isso não explica por que os aviões desaparecem. A menos que... Teoria 6. Erro humano magnificado, por condições perfeitas para desastre. Alguns céticos argumentam que o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso que qualquer outra área do oceano do mesmo tamanho. O que acontece é uma combinação de alto tráfego, é uma das rotas de navegação e voo mais movimentadas do mundo, clima imprevisível, tempestades tropicais se formam rapidamente, geografia complicada, muitas ilhas, recifes e águas rasas, erro humano, pilotos e capitães tomam decisões ruins, basicamente mais navios e aviões, mais chances de acidentes, matemática simples. Mas e os instrumentos enlouquecendo? Você pergunta. E as bússolas girando? Pânico, desorientação. Pessoas em situações de estresse extremo percebem coisas de forma errada. Você já tentou fazer algo simples quando está realmente nervoso? É tipo tentar enfiar a chave na fechadura quando você acha que alguém está te seguindo. De repente, a fechadura se torna impossível. Esta teoria é chata, pragmática e provavelmente a mais precisa. Mas onde está a diversão nisso? Teoria 7. Aliens. Porque alguém tinha que ir lá. Inevitavelmente, algumas pessoas olharam para o Triângulo das Bermudas e pensaram: sabe o que explicaria isso? Aliens. A teoria é que existe uma base alienígena subaquática no Triângulo. Os ETs estão sequestrando navios e aviões para... Bem, as razões variam dependendo de qual teórico você pergunta. Pesquisa, entretenimento, colecionismo estilo Pokémon, gotta catch 'em all, mais 5 bombardeiros e completamos a coleção de aeronaves militares da década de 40. Alguns teóricos apontam para os frequentes relatos de OVNIs, ou USOs, objetos submarinos não identificados na área, luzes estranhas mergulhando na água, objetos voando em padrões impossíveis. Há até relatos de pilotos vendo objetos metálicos em forma de disco momentos antes de seus rádios pararem de funcionar. Coincidência? Aliens. Alucinação induzida por pânico, reflexo de luz solar em nuvens. Quem sabe? Teoria 8. Portal dimensional. Tipo Stranger Things, mas molhado. Esta teoria sugere que o Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão ou linha do tempo. Navios e aviões não desaparecem, eles atravessam para outro lugar. Alguns teóricos apontam para relatos bizarros, como o de Bruce Gernon, um piloto que em 1970 voou através de uma nuvem em forma de túnel no Triângulo e emergiu 100 milhas adiante. Mas seu relógio mostrava que apenas 3 minutos haviam passado. Matematicamente impossível com a velocidade de sua aeronave. Gernon chama isso de túnel do tempo eletrônico. Outros chamam de imaginação hiperativa. Mas Gernon tem testemunhas, dados de radar e não mudou sua história em 50 anos. Então, portal dimensional? Ou apenas um cara muito comprometido com sua história de bar? Teoria 9. Atlântida. Por que não? Edgar Cayce, um vidente americano, previu na década de 1930 que Atlântida seria descoberta perto das Bahamas. Em 1968, formações de pedra submarina foram encontradas perto de Bimini, que alguns acreditam serem ruínas de estruturas antigas. A teoria, tecnologia Atlante antiga, ainda está ativa no fundo do oceano, criando campos de energia que derrubam navios e aviões. Isso é tão ridículo que nem merece mais discussão. Mas ei, pelo menos é criativo. Teoria 10. Monstro marinho. A explicação do século XVI.
Antigos marinheiros acreditavam que o Triângulo das Bermudas era lar de monstros marinhos gigantes que arrastavam navios para as profundezas. Mapas medievais literalmente tinham desenhos de serpentes marinhas com a legenda "Aqui há dragões" em certas áreas do Atlântico. Obviamente, sabemos hoje que não existem serpentes marinhas gigantes. Provavelmente. O oceano profundo ainda é 95% inexplorado. Então, tecnicamente, poderia haver literalmente qualquer coisa lá embaixo, inclusive seu monstro marinho de estimação. Mas vamos ser realistas. Se houvesse um Godzilla no Triângulo das Bermudas, alguém teria tirado um selfie com ele e postado no Instagram já. Agora você pode estar pensando, tudo bem, coisas bizarras aconteciam antigamente quando a tecnologia era uma batata. Mas certamente no século XXI, com GPS, satélites, comunicação global instantânea, esse tipo de coisa não acontece mais, certo? Errado. Tão errado quanto usar Crocs com meias. O Triângulo das Bermudas continua fazendo seu trabalho em pleno 2025. Vamos olhar alguns casos recentes que provam que tecnologia moderna não significa nada quando você está naquela área amaldiçoada. Caso 1. O desaparecimento do El Faro, 2015, outubro de 2015. O navio cargueiro El Faro, um navio moderno de 240 metros com toda a tecnologia disponível, parte de Jacksonville, Flórida, em direção a Porto Rico. O capitão havia sido avisado sobre o furacão Joaquim se aproximando. Ele tinha acesso a previsões meteorológicas por satélite, sistemas de navegação de última geração, múltiplos sistemas de comunicação, tudo que a tecnologia moderna poderia oferecer. Ele decidiu continuar mesmo assim. Vamos passar na borda da tempestade, ele disse confiantemente. Spoiler, eles não passaram na borda. A última transmissão do El Faro foi: estamos inclinados 15 graus, perdemos propulsão, estamos em problemas. Depois, silêncio. O navio desapareceu com 33 tripulantes a bordo. Levou 31 dias para encontrarem os destroços a 4.500 metros de profundidade. Nenhum corpo foi recuperado. A gravação da caixa preta revelou minutos finais aterrorizantes, com a tripulação percebendo que o navio estava afundando e não havia nada que pudessem fazer. Um navio moderno, com equipamento de última geração, tripulação treinada em pleno século XXI. Engolido pelo Triângulo como se fossem os anos 1940. Caso 2. Piper Cherokee, 2017. Maio de 2017. Jennifer Blooming, uma CEO de 40 anos, estava pilotando seu avião particular Piper Cherokee com mais 3 passageiros de Porto Rico para a Flórida. Ela estava em contato constante com controladores de tráfego aéreo. Tinha GPS funcionando, transponder ativo, tudo operacional. Às 14h10, ela reportou estar a 37 milhas a nordeste do aeroporto de destino. 7 minutos depois, o transponder parou de funcionar. Último contato às 14h17. Depois disso, desapareceu. A guarda costeira lançou busca imediata, com helicópteros, aviões, navios. Procuraram uma área do tamanho de Connecticut por 5 dias. Encontraram nada. Nem um pedaço de destroço, nem um colete salva-vidas. Nada. 4 pessoas simplesmente evaporaram em um avião com GPS, em contato com controle de tráfego aéreo, a menos de 40 milhas da costa. Caso 3, MV Alta, 2020. O navio fantasma do século XXI, fevereiro de 2020. Um navio mercante abandonado chamado MV Alta foi encontrado encalhado na costa da Irlanda durante uma tempestade. O bizarro, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Estava completamente vazio, sem tripulação, sem carga, sem sinais de vida. Investigação revelou que o MV Alta havia sido abandonado em setembro de 2018 no Triângulo das Bermudas, depois que seus motores falharam. A tripulação foi resgatada por um navio de cruzeiro, mas o próprio navio foi deixado à deriva. Durante 18 meses, este navio fantasma navegou pelo Atlântico completamente vazio até acabar na Irlanda. É como se o Triângulo tivesse dito: você quer desaparecer? Aqui tenha este navio fantasma.
De nada. Caso 4. Aviões particulares. Uma tradição que continua entre 2015 e 2022. Pelo menos 6 aviões particulares desapareceram no Triângulo das Bermudas sem deixar vestígios. Todos tinham GPS funcionando, contato com torre de controle, condições climáticas favoráveis, pilotos experientes. Todos desapareceram sem sinal de socorro, sem chamadas de emergência, sem destroços encontrados. É tipo o Triângulo tem uma cota de aviões particulares que precisa preencher todo ano. Só pegamos 4 este ano. Precisamos de mais 2 para bater a meta. Com todo este histórico de desaparecimentos, você pensaria que cientistas estariam trabalhando 24/7 para descobrir o que está acontecendo. E eles estão. Tipo de. O problema é que estudar o Triângulo das Bermudas não é exatamente um projeto científico prestigioso. É tipo admitir que você acredita em pé grande. Pode arruinar sua carreira acadêmica. Mas alguns cientistas corajosos, ou loucos, dependendo da perspectiva, têm se dedicado a entender este fenômeno. Vamos ver o que descobriram. Dr. Monaghan, da Universidade Monash, na Austrália, fez experimentos extensivos com bolhas de metano em tanques controlados. Ele provou matematicamente que uma bolha de metano grande o suficiente pode reduzir a densidade da água em até 50%, fazer um navio afundar em 10 segundos, não deixar vestígios na superfície. Ele publicou estudos mostrando que o leito oceânico no Triângulo tem concentrações anormalmente altas de hidrato de metano. Um terremoto submarino poderia desencadear liberações massivas. Mas mesmo ele admite, isso explica os navios, não explica completamente os aviões. Tara Roell, oceanógrafa da NASA, analisou dados de satélite de altitude do Triângulo durante 15 anos. Ela descobriu padrões bizarros, ondas aparecendo do nada, sem tempestades visíveis, anomalias de temperatura da água que desafiam explicação, correntes que mudam de direção sem causa aparente. É como se o oceano tivesse personalidade própria naquela área, ela disse. E uma personalidade temperamental. Dr. Boxall, da Universidade de Southampton, propõe que o Triângulo cria microclimas, bolsões de condições meteorológicas extremas, que aparecem e desaparecem rapidamente demais para satélites detectarem. Esses microclimas podem criar condições perfeitas para ondas gigantes, mini-furacões e campos eletromagnéticos que fritam instrumentos. É como uma armadilha perfeita, ele explica. Tudo que pode dar errado no oceano, dá errado simultaneamente naquela área. A verdade desconfortável? Não há consenso científico. Alguns cientistas dizem que é só estatística, mais tráfego, mais acidentes. Outros dizem que há definitivamente algo único acontecendo, mas ainda não conseguimos identificar precisamente o que. E alguns, poucos mais notáveis, admitem em off que há algo lá que não entendemos completamente e talvez nunca entenderemos. O que todos concordam: evite o Triângulo das Bermudas quando possível. Especialmente se você estiver pilotando um avião pequeno ou navegando um barco. Tipo, é só ir ao redor. Vale a pena o combustível extra. Nem todo mundo que entra no Triângulo das Bermudas desaparece. Algumas pessoas passam ilesas. E algumas têm histórias que vão fazer você questionar a realidade. Bruce Gernon é provavelmente o sobrevivente mais famoso do Triângulo das Bermudas, e sua história é tão bizarra que, se você inventasse, ninguém acreditaria. Dezembro de 1970. Gernon está pilotando seu Beechcraft Bonanza de Andros Island para Fort Lauderdale, com seu pai e sócio de negócios como passageiros. Tudo normal até aparecer uma nuvem à frente. Não uma nuvem comum, uma nuvem em forma de donut, que parecia estar girando. Gernon, sendo piloto experiente, decide voar através dela em vez de desviar. Decisão questionável, admite ele hoje. Assim que entra na nuvem, as coisas ficam estranhas. Era como voar através de um túnel, ele descreve.
As paredes do túnel estavam girando, mas estávamos no centro onde estava calmo, e havia linhas de luz percorrendo as paredes. Sua bússola começou a girar loucamente. Seus instrumentos pararam de funcionar. E então, e aqui é onde fica completamente insano, ele emergiu da nuvem diretamente sobre Miami Beach. Mas espera, você está pensando. Ele estava indo para Fort Lauderdale, que fica ao norte de Miami Beach. Exatamente. Não só estava no lugar errado, mas seu relógio e os relógios de seus passageiros mostravam que apenas 3 minutos haviam passado desde que entraram na nuvem. Matematicamente impossível. A distância que percorreram levaria pelo menos 30 minutos na velocidade do avião. E fica melhor. Quando contatou a torre de controle em Miami, eles disseram que não tinham visto seu avião no radar. Ele simplesmente apareceu de repente em seus monitores. Jornon chama isso de electronic fog, névoa eletrônica, e passou os últimos 50 anos tentando entender o que aconteceu. Ele escreveu livros, deu centenas de entrevistas, nunca mudou sua história. Alucinação, experiência de quase morte, portal dimensional, GPS quebrado e memória falha. Não sabemos, mas Jernon tinha 3 testemunhas com ele que confirmam cada detalhe. Don Henry era mergulhador profissional contratado para inspecionar destroços de um navio no Triângulo em 1999. Durante um mergulho, ele conta que viu estruturas no fundo do oceano que não pareciam naturais. Formações de pedra em padrões geométricos perfeitos, como se tivessem sido construídas. Parecia uma estrada, ele descreve, ou fundação de um edifício. Blocos de pedra perfeitamente cortados e organizados. Ele tirou fotos, mas quando reveladas, estavam completamente brancas, como se tivessem sido expostas à luz extrema. Seus equipamentos de fotografia submarina, funcionando perfeitamente antes e depois, produziram apenas imagens em branco. Era como se algo não quisesse que eu documentasse aquilo, ele diz. Henry nunca mais aceitou trabalhos no Triângulo das Bermudas. Pague o que for, não volto lá. Carolyn Cássio estava navegando com seu marido de Nassau para Miami. Noite clara, mar calmo, visibilidade perfeita. Por volta da meia-noite, ela viu luzes embaixo da água. Não luzes de barcos. Estas estavam embaixo da superfície do oceano. Múltiplas luzes, movendo-se em formação, brilhando com intensidade variável. Parecia uma cidade subaquática, ela descreve, tipo o que você imagina que Atlântida seria. Luzes organizadas em padrão de grade, algumas se movendo, outras paradas. Seu marido viu também. Eles tentaram fotografar, mas a câmera não funcionou. Bateria morta, apesar de estar completamente carregada 1 hora antes. As luzes os seguiram por aproximadamente 20 minutos e então simplesmente desapareceram. Como se alguém tivesse desligado um interruptor, Carolyn diz. Quando checaram sua posição GPS depois, descobriram que estavam 40 milhas fora do curso, apesar de seguirem a bússola precisamente. Eles nunca descobriram o que eram as luzes. Submarinos? Impossível. Estavam em formação e número que nenhuma frota teria. Bioluminescência? Não naquela escala ou padrão. Reflexo de estrelas em água completamente calma? Improvável. Capitão Frank Flynn estava comandando um navio cargueiro através do Triângulo quando seu radar detectou uma embarcação grande diretamente à frente. Ele alterou o curso para evitar colisão, mas quando olhou através dos binóculos, não havia nada lá. Radar mostrava claramente um objeto grande. Visual, nada. Procurei por 10 minutos, ele conta. O radar insistia que havia um navio enorme a menos de meia milha à nossa frente. Meus olhos diziam que era só oceano vazio. Depois de passar pelo ponto onde o radar indicava o objeto, ele virou para olhar para trás. Seu tripulante, que estava observando também, jurou que viu uma sombra na água, como se houvesse algo logo abaixo da superfície. Mas quando Flynn olhou, não viu nada. Foi a única vez na minha carreira de 30 anos que considerei largar tudo e nunca mais sair de casa.
ele admite. Então por que diabos continuamos obcecados com o Triângulo das Bermudas? Porque décadas após os desaparecimentos mais famosos, este pedaço de oceano ainda captura nossa imaginação. Porque representa algo fundamental sobre a condição humana, nossa vulnerabilidade diante da natureza. Vivemos em 2025. Temos celulares que são mais poderosos que os computadores que nos levaram à Lua. Temos internet que conecta o mundo inteiro instantaneamente. Temos carros que dirigem sozinhos, drones que entregam pizza e robôs que fazem cirurgia. Mas um pedaço de água salgada ainda nos derrota completamente. O Triângulo das Bermudas é um lembrete humilhante de que não importa quão avançada nossa tecnologia seja, a natureza ainda pode nos engolir sem deixar vestígios. E isso é aterrorizante. É também por isso que as teorias malucas persistem. Aliens, portais dimensionais, Atlântida, são mais confortáveis que a verdade. A verdade sendo, a natureza é caótica, imprevisível e não se importa com nossas certezas científicas. É mais fácil acreditar em aliens do que aceitar que podemos simplesmente desaparecer, sem razão, sem explicação. Apenas azar de estar no lugar errado na hora errada. O Triângulo das Bermudas nos fascina porque é uma janela para nossa própria mortalidade e insignificância. Um lembrete de que, por mais que tentemos controlar e explicar o mundo, ainda existem lugares onde o caos reina. E talvez, no fundo, gostamos disso. Gostamos de saber que ainda existem mistérios, que nem tudo foi descoberto, catalogado e explicado, que ainda há maravilhas e terrores esperando por nós. O Triângulo das Bermudas é o último grande mistério em um mundo que acredita ter resolvido tudo. E talvez precisemos desses mistérios para lembrar que somos apenas macacos carecas em uma rocha girando no vácuo do espaço, tentando fazer sentido de um universo que provavelmente não faz sentido algum. Então, o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas? Chestnut resposta? Provavelmente uma combinação de tudo que discutimos. Bolhas de metano, anomalias magnéticas, tempestades súbitas, ondas gigantes, erro humano, má sorte e talvez, só talvez, alguns fenômenos que ainda não entendemos completamente. O que sabemos com certeza, mais de 000 pessoas desapareceram lá nos últimos 100 anos. Dezenas de navios e aviões nunca foram encontrados. Fenômenos estranhos continuam sendo relatados por quem atravessa a área. A ciência ainda não tem uma explicação completa e definitiva. O que não sabemos, praticamente todo o resto, o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos grandes mistérios do nosso planeta. E talvez isso seja bom. Talvez precisemos de lugares que nos lembrem que não somos tão espertos quanto pensamos. Uma coisa é certa. Se você precisa voar ou navegar através do Triângulo das Bermudas, certifique-se de checar o clima obsessivamente, ter múltiplos sistemas de backup, manter contato constante com autoridades, trazer equipamento de emergência extra, fazer um testamento antes de partir, porque no Triângulo das Bermudas você nunca sabe quando pode se tornar a próxima história assustadora que alguém vai contar na internet. Aliás, aquele botão de like funciona tipo um sinalizador de emergência para este canal. Nos ajuda a não desaparecer no algoritmo do YouTube, que é quase tão misterioso quanto o próprio Triângulo das Bermudas. E se você se inscreveu, parabéns! Você é oficialmente mais corajoso que todos os pilotos que decidiram desviar do Triângulo. Se não se inscreveu ainda, o que está esperando? Ou tem medo de compromisso? Compartilhe este vídeo com aquele amigo que tem medo de oceano. Agora ele vai ter um motivo legítimo. E me conta nos comentários, você atravessaria o Triângulo das Bermudas por R$1 milhão? Seja honesto. E se você está procurando por mais mistérios que vão fazer você questionar a realidade, confere aquele vídeo ali na tela sobre inserir sugestão de próximo vídeo.
É tão intrigante quanto este, mas com menos chance de você desaparecer misteriosamente. Até a próxima exploração pelos mistérios da história. E lembre-se, se você estiver voando sobre o Atlântico e suas bússolas começarem a girar loucamente, pode não ser defeito técnico, pode ser o triângulo dizendo olá. Boa sorte com isso.